Queridos irmãos, boa noite. A graça, a paz do Senhor esteja abençoando a sua vida e o seu lar. Peço que você abra a palavra do Senhor na carta aos Colossenses, dando sequência assim à nossa série expositiva sobre essa carta, nessa metade do ano que nós estamos vivendo. Hoje no capítulo de número 1, capítulo 1, versos 20 a 23. Colossenses, capítulo 1, versos 20 a 23. A palavra de Deus assim nos diz: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar, irmãos, vamos pedir ao Senhor que nos dirija nesse momento de meditação na sua palavra. De sermos servos do Senhor, de termos uma família da fé e de juntos, como igreja, podermos adorar o Teu nome. Esse tem sido um meio de graça para nós, pelo qual o Senhor tem nos fortalecido em nossa fraqueza e assim sustentado a nossa fé. Nesse momento aqui de comunhão, de adoração, de orações e também, Senhor, de meditação na Tua palavra, muito nós temos crescido, ganhado e recebido do Senhor. Te louvamos e pedimos que agora, em nome de Jesus, uma vez mais, o Senhor fale ao nosso coração. É o que pedimos, no nome dEle. Amém. Meus irmãos, a melhor história de reconciliação que eu conheço, nesses meus poucos anos de vida, eu quero relembrar aqui para você, se você já ouviu essa história, e contar para você de primeira mão, se você nunca ouviu falar. Mas claro que uma história extra-bíblica, porque não tem nenhuma história melhor de reconciliação do que as que estão aqui contadas como parábolas ou mesmo no ensinamento geral da Bíblia Sagrada. O ano era mais ou menos, foi o ano exatamente de 1962, quando o missionário Don Richardson chegou na Nova Guiné para começar ali o seu trabalho missionário de plantação de uma igreja cristã, de evangelização dos índios sauís. E os índios sauís, eles tinham uma característica temível. Eles eram canibais e caçadores de cabeça. E Don Richardson foi para lá com a sua mulher, seu filhinho pequeno de alguns meses, e encontrou uma grande dificuldade, depois de tudo que ele aprendeu sobre a língua, os costumes, e ele finalmente pôde apresentar o Evangelho, mas ele encontrou uma grande dificuldade na evangelização, porque aquela cultura, aquela etnia mantinha de muito tempo uma cultura de traição. Eles eram mestres da traição. E quando então eles entenderam que Jesus havia sido traído por Judas, Judas passou a ser o herói na história do Evangelho que o missionário estava pregando. E Jesus era visto como um tolo que se deixou trair por um dos seus melhores amigos. Aí eles davam risadas e faziam piadas com Jesus. Então Richardson ficou numa dificuldade muito grande de apresentar o Evangelho, até que, convivendo com eles durante muito tempo, ele descobriu um hábito estranho que eles tinham. Eles viviam em guerras por causa dessa coisa de traição, de canibalismo. Então, duas tribos estavam em guerra, uma delas era a tribo onde estava o casal, e quando eles estavam para se atracar e se destruírem mutuamente,
se ouve um grito desesperado de uma mãe que vê o seu filhinho pequeno, sendo levado pelo próprio pai para a aldeia inimiga. E ele descobriu então que fazia parte da cultura daquela tribo, ou daquela etnia, que quando um pai oferecesse seu próprio filho para ser entregue à tribo inimiga, a paz estava selada entre as duas tribos, assegurando que tudo que foi feito de ruim no passado ficaria cancelado e garantindo que não haveria mais traições no futuro enquanto aquela criança existisse, enquanto ela fosse viva. E você pode imaginar que não era uma paz duradoura para sempre, porque com os índices de mortalidade infantil dessas regiões, você não tinha muitas garantias para a perenidade daquela paz. E um detalhe importante: quem traísse uma criança da paz seria réu de um crime hediondo. Quem fizesse mal contra a criança da paz, porque quando ela passasse para outra tribo, ela não seria morta, mas tratada como se fosse uma daquela outra tribo. E então, quando eles fizeram isso, Dom Richardson finalmente descobriu o caminho para apresentar o Evangelho, a criança da paz. E foi feita, assim, a reconciliação daquelas tribos, graças a essa oferta da criança da paz. O texto bíblico que nós lemos aqui hoje, ele fala de reconciliação. E essa história que eu relatei sucintamente aqui para os irmãos, é uma reminiscência ancestral da história da reconciliação de Deus com a humanidade. É porque Deus, desde sempre, está em busca dessa reconciliação conosco, é que existem relatos e existem elementos culturais como esse, como essa analogia do Evangelho que nós encontramos num canto qualquer desse planeta, lá entre os índios sauís. Por isso eu quero convidá-los, irmãos, para que com a palavra de Deus diante de nós agora procuremos aprender algumas questões muito importantes sobre esse tema da reconciliação de Deus conosco. Nós temos estudado a carta aos Colossenses e temos aprendido aqui que o tema central dessa carta trata das implicações práticas da supremacia de Jesus na nossa vida. A pessoa dele estava sendo desacreditada, desvalorizada há 2000 anos atrás, numa jovem igreja na cidade de Colossos, e então Paulo resolve escrever para instruir os crentes e fortalecer neles a fé deles em Jesus e o relacionamento deles em Jesus. E no caso da passagem específica dessa noite, o que nós temos aqui é uma amostra da centralidade de Jesus no que diz respeito à nossa reconciliação com Deus. E nós podemos ser encorajados na noite de hoje a termos fé em Deus, porque Deus fez o que era necessário para se reconciliar conosco e nos abençoar. É disso que trata essa passagem. Eu quero então compartilhar com a igreja alguns fatos surpreendentes sobre a reconciliação. Algumas coisas que são naturalmente inusitadas ou inesperadas no que diz respeito à reconciliação. E o primeiro fato, a primeira surpresa sobre a reconciliação é aquela que trata da urgência imensa da nossa reconciliação. É algo pelo qual, naturalmente, nós não nos preocupamos, nós não esperamos, nós não estamos muito ligados com isso, com essa questão de que é urgente que nós nos reconciliemos com o Senhor. E por que é urgente? O apóstolo Paulo diz no verso 21, por que dessa urgência? E a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, Deus fez o que era então necessário para nos reconciliar com Ele, a partir daquilo que acabamos de ler, que descreve a nossa condição, o nosso status diante de Deus, a nossa condição como seres humanos. O texto lido nos diz, por exemplo, que nós naturalmente somos estranhos. Aqui não é a primeira coisa que a gente pensa, esquisito, não é isso. A ideia aqui de estranho, estrangeiro, alienado, distanciados de Deus. Todos nós aqui nesse auditório, por natureza, somos distanciados de Deus. Temos uma dificuldade enorme, absurda, de nos aproximarmos dele e de nos relacionarmos com ele.
E por que é assim? Por que nós temos essa dificuldade de relacionamento? Por que esse estranhamento entre nós e Deus? Pelo que o texto diz na sequência. Porque no nosso entendimento, nós somos inimigos de Deus. Difícil as pessoas admitirem isso. Muito difícil. Mas se nós somos bastante sinceros conosco mesmos, com Deus, e permitirmos que a palavra de Deus nos leia, que ela sonde o nosso coração, nós vamos reconhecer que nos nossos pensamentos, nos nossos valores, lá no nosso mais íntimo, nós somos por natureza hostis contra Deus. Aquilo que Deus nos diz na sua lei, na sua palavra, nós temos uma dificuldade imensa e absurda de nos adequarmos, de aceitarmos isso, porque internamente nós somos hostis para com Deus. E quando nós somos hostis na nossa mentalidade, na nossa forma de ver e perceber a vida, o resultado não pode ser outro senão aquele que Paulo fala aqui e menciona das nossas obras malignas. A fé determina a prática, as crenças determinam as condutas, nossa mentalidade define o nosso estilo de vida. E aquele que tem por natureza uma mentalidade hostil a Deus não vai ter outra coisa diferente no seu estilo de vida que não obras malignas na perspectiva de Deus, talvez socialmente aceitáveis, ainda mais hoje que aquilo que é eticamente aceitável, hoje o elástico está bem esticado e muita coisa é aceitável na nossa sociedade, mas não aos olhos de Deus. E com tudo isso, meus irmãos, o que nós percebemos descrito aqui no texto, nós enxergamos nas páginas dos jornais do nosso dia a dia. Vemos uma aversão crescente à Bíblia Sagrada, uma aversão e uma hostilidade imensa para com os valores cristãos, judaico-cristãos que estão aqui na Bíblia Sagrada. E vemos na sequência disso a maldade correndo solta em níveis cada vez mais assustadores diante dos nossos olhos. Temos os crimes hediondos que estão sendo praticados no nosso país, uma nova modalidade no país e no mundo que me assusta muito, são os estupros coletivos. É algo que choca absurdamente. Só para dar um exemplo. Temos a corrupção que está aí ocupando a mídia já há meses e vai ficar ainda um bom tempo, essa semana promete. Mas essas coisas estão muito longe de nós. Se nós trouxermos mais para perto de nós, nós vamos perceber que a maldade está muito perto, tão perto que está dentro de nós. Basta alguém te dar uma fechada no trânsito e a gente já mal se reconhece. Basta às vezes a gente olhar para dentro de casa, para os relacionamentos familiares, e nós vamos perceber, se formos sinceros, que nosso entendimento, nossa mentalidade é hostil a Deus e as nossas obras são malignas. E essa é uma das razões porque o calvinismo ganha tanta força hoje no mundo, porque a gente não doura a pílula, a gente diz aquilo que a palavra diz a nosso respeito. Enquanto muitos acham que o homem é bom, que nós vamos dar jeito, a palavra de Deus nos mostra de uma forma muito diferente. E com tudo isso, então, por nós sermos assim tão desajustados diante de Deus, a palavra dele nos diz: o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É outro conceito politicamente incorreto, que Deus se ire e que Deus condene suas criaturas, mas é o que a palavra dele nos diz. Daí a urgência da nossa reconciliação com Deus. Essa reconciliação ela é urgente pelo estado lastimável em que nós nos encontramos e vamos vivendo, quanto mais estrangeiros, quanto mais alienados de Deus, e por causa das consequências eternas, duradouras, da ira de Deus sobre o pecador, que a palavra de Deus nos alerta. E, queridos, há um detalhe importante aqui nessa passagem, é que o apóstolo Paulo faz uma comparação, para deixar mais evidente ainda o grau do nosso desajuste. Ele compara aquilo que nós deveríamos ser e poderíamos ser se estivéssemos reconciliados com Deus, isso que acabamos de comentar aqui, que é aquilo que somos por natureza. E ele faz um contraste entre o outrora e o agora. Outrora, esse estado lastimável. Agora, naquela igreja, já havia pessoas que haviam sido reconciliadas e o ideal de Deus estava se cumprindo na vida deles. Eles que antes eram inimigos, eles que antes eram hostis,
agora podiam se apresentar perante Deus. E de que maneira um homem e uma mulher podem se apresentar diante de Deus? De que maneira Deus nos aceita perante Ele? No verso de número 22, nós encontramos aqui descrito, no finalzinho: agora, porém, vos reconciliou para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Esse é o contraste com a maldade que nos domina, e Deus mostra aquilo que Ele pode fazer em nossa vida, nos transformando, mudando a nossa natureza. Um milagre que Deus faz no ser humano: pega um ser humano tosco, mau, abjeto, e o transforma numa pessoa digna, honrada, santa, no sentido de que ela agora, antes que vivia longe de Deus, agora ela é separada para Deus. Ela que antes vivia carregada de culpas dos seus pecados, agora ela é inculpável. E ela que antes seria condenada sob a ira de Deus, ela se apresenta agora perante Deus irrepreensível perante Ele. Meus irmãos, daí está a nossa necessidade de reconciliação. Cada um de nós aqui, todos nós aqui, precisamos dessa reconciliação. Ou já alcançamos, ou a estamos buscando, ou deveríamos estar. Calvino, ele coloca de uma forma muito sábia quando ele diz que todos nós precisamos urgentemente de Cristo como nosso pacificador diante de Deus, porque somos escravos do pecado, e onde há o pecado, há também inimizade entre Deus e nós. Queridos, esse perdão restaurador, essa reconciliação, essa mudança interior, é algo que você sinceramente deseja na sua vida? Se ainda não tem, é algo que sinceramente você deseja ver cada vez crescendo mais na sua vida, essa mudança, essa transformação da sua natureza? Se você já foi reconciliado com o Senhor, você é capaz de perceber a urgência dessa reconciliação, a ponto de ser imensamente grato a Deus por já ter alcançado, ou a ponto de ardentemente desejá-la se você ainda não a alcançou. Essa é uma surpresa da reconciliação. Nos pega de surpresa sabermos que nós não somos bem assim como nós imaginamos, sempre nos achando um pouco melhor do que somos, quando aos olhos de Deus nós todos somos reprováveis, até que a sua graça nos alcance, até que Ele nos reconcilie com Ele e até que Ele nos transforme. Mas há uma segunda surpresa da reconciliação que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, a partir do verso 20 e também no verso 22, que é o método inesperado da nossa reconciliação. É surpreendente essa urgência, mas é também inusitado o método que Deus emprega para nos reconciliar com Ele. Deus tinha como objetivo nos reconciliar com Ele. Como é que isso poderia ser feito? Voltando à história dos índios sauís, foi surpreendente a descoberta de que eles já tinham um elemento cultural na história e nas tradições deles que apontava para o Evangelho, apontava exatamente para a maneira como Deus se reconcilia conosco, que foi a tal da criança da paz, a oferta da paz que ali foi feita. Quando os sauís entenderam que Jesus era a criança da paz, e que ele havia sido traído por Judas, aquela cultura de traição não tolerava esse tipo de traição. E aí, finalmente, então, Judas e Jesus foram colocados devidamente nos seus lugares por aqueles indígenas que Richardson estava em contato com eles. E eles, então, entenderam que Jesus tinha sido o sacrifício precioso de Deus para reconciliar a humanidade consigo, que Jesus era uma criança da paz, e ele foi assim reconhecido pelos índios daquela situação. Agora, como foi que Jesus foi oferecido? Paulo, ele volta a esse assunto, quando ele diz que foi, no verso 20, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, o sangue da cruz de Jesus, e depois no verso 22 ele diz que agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, isso significa no corpo humano de Jesus, mediante a sua morte. Então aqui algumas expressões são trazidas pelo apóstolo Paulo para falar de um evento chamado crucificação de Jesus Cristo. Paulo está deixando claro aqui, o Espírito Santo através dele, que Jesus, no seu corpo humano, não foi uma miragem,
não foi algo inventado. De fato, Jesus se encarnou. A sua morte foi real. E ele morreu numa cruz para expiar o nosso pecado, para pagar a nossa dívida diante de Deus. E ele fez isso por amor a nós. Deus fez isso por amor a nós. Aqui nós temos uma limitação dessa analogia dos índios sauís que o missionário lá encontrou. É que ali haviam duas tribos culpadas tentando fazer a paz uma com a outra. E no nosso caso, Deus, Jesus Cristo, seu Filho encarnado, não tinha culpa nenhuma. E mesmo sem ter nenhuma culpa, Ele se oferece para fazer a paz entre nós e Deus, pagando aquilo que nós culpados merecíamos da ira de Deus pelos erros que nós cometemos. Em outra carta, Paulo vai dizer aos Coríntios, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Meus queridos, esse é o método inesperado de Deus, um método amoroso de Deus. Se o cristianismo fosse uma invencionice humana, ninguém ia pensar numa ideia como essa. Ninguém ia pensar numa alternativa como essa. Vamos inventar um Deus que tem um filho, que se encarna. Essa história é menos provável que alguém poderia inventar para criar uma religião. O cristianismo não é uma religião inventada, construída por teólogos. O cristianismo é um relacionamento revelado, é um pacto de Deus revelado por Ele mesmo para nós, para que nós saibamos como nos reconciliar e como nos relacionar com Ele. É inesperado esse método de Deus, porque normalmente, 100% dos seres humanos, cada um de nós aqui, a gente espera que as nossas bondades possam sensibilizar a Deus a ponto dele relevar as nossas maldades. E o Evangelho vem dizer que não, que a nossa maldade é tanta e é tamanha que precisou do Filho de Deus vir a esse mundo, se encarnar e morrer por nós. Isso nos surpreende, isso nos pega de surpresa e nós resistimos a essa ideia. A gente quer porque quer fazer alguma coisa para merecer o favor de Deus, para fazer o nosso filme com Ele, para ficarmos bem com Ele. E não é isso que a palavra de Deus nos diz, que é o método de Deus para nos reconciliar com Ele. Cristo pagou por nós, por amor a nós. E todo pecador arrependido recebe o perdão de Deus. Não serão todos os pecadores que serão perdoados, não serão todos os seres humanos que se reconciliarão com Deus por uma razão, ou pelo menos um lado da verdade é esse, que nem todos vão querer, nem todos vão se arrepender dos seus pecados. Muitos vão escolher amar mais o pecado do que amar a Deus e não vão aceitá-lo. Queria perguntar para o querido irmão e querida irmã, como é que está o seu paladar espiritual nessa noite, ao ouvir essa verdade, sobre o método empregado por Deus inusitadamente para a nossa salvação. Você ouve isso com deleite, isso é algo que faz bem ao seu coração, ou você ouve isso com repulsa e com uma certa dificuldade, até incredulidade no seu coração? Como você processa aí no seu coração o Evangelho de Jesus e esse método que o Evangelho nos apresenta, encontrado por Deus para nos reconciliar com Ele? Sabe por que eu pergunto isso? Porque a reação também mais natural de todos nós é uma certa rejeição contra esse método de Deus, contra o Evangelho de Jesus. Quem colocou isso muito bem num dos seus livros foi John MacArthur, quando ele escreveu Com Vergonha do Evangelho. E para não perder a ideia dele, eu peço licença para ler um pouquinho aqui para vocês. Ele diz o seguinte: John MacArthur, Deus intencionalmente escolheu uma mensagem e uma metodologia que a sabedoria deste mundo considera como loucura. E agora ele faz uma contribuição aqui muito interessante. O termo grego traduzido por loucura, em 1 Coríntios 1:21, é moria, de onde o idioma inglês tira a sua palavra moronic, ou imbecil. E aí ele conclui então: o instrumento que Deus utiliza para realizar a nossa salvação é literalmente imbecil, aos olhos da sabedoria humana. Mas é a única estratégia de Deus para proclamar a mensagem. Por mais
simples que possa parecer, ainda que surpreendente, o Evangelho e a proposta de salvação, Deus não tem outra maneira para nos salvar, e Ele escolheu, você já parou para pensar, por que algo assim tão inusitado, por que algo assim tão louco diante da sabedoria humana? Para que a glória fosse toda dada ao nome dEle, para que nós reconhecêssemos a nossa total insuficiência e a nossa completa dependência de Deus. E se o Evangelho pode soar como uma estupidez ou como uma loucura aos olhos humanos, Paulo diz que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Esse Evangelho, que causa às vezes estranhamento, é mais sábio do que a sabedoria dos mais doutos homens da nossa época. Por isso, ouça esse Evangelho, todas as vezes que ele for pregado, se deleite nele. É assim que Deus vai nos salvar, é assim que Deus vai nos transformar, é assim que Deus vai nos libertar das nossas maldades, e é assim que Deus vai nos reconciliar com Ele, através do que Cristo fez por nós. Esta é a mensagem que o Evangelho proclama, que os MVs estão proclamando lá em Alvorada do Norte, e é essa mensagem, por mais asquerosa que ela possa parecer para muitos, é a mensagem que eu e você devemos compartilhar com nossos amigos, familiares, aqueles que tivemos oportunidade, porque apesar de toda a reação adversa, quando Deus quiser salvar, Ele vai tocar no coração das pessoas através desta mensagem. Eu quero terminar com uma terceira surpresa sobre a reconciliação. Terceiro fato surpreendente ou inusitado sobre a situação. Além da urgência que temos de sermos reconciliados, além do método inusitado, nós temos aqui o acesso improvável à reconciliação. O acesso a esse novo status diante de Deus. Nós que estávamos estranhados com Ele, agora estamos separados para Ele, santificados para Ele. Esse acesso a uma nova natureza humana renovada, uma nova natureza humana transformada, perdoada por Deus. Como é esse acesso? Como é que nós podemos experimentar isso? O texto bíblico continua, finalizando no verso 23. Aqui está a condição, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar do evangelho da esperança que ouvistes. O perdão de Deus, queridos, é generoso, mas é um perdão condicional, tem um se. É uma partícula condicional aí no meio do caminho entre aquilo que nós somos por natureza, aquilo que Deus quer fazer em nós e por nós. Há uma condição, e a condição é a fé. Mas nós temos que qualificar essa fé, porque todo mundo aqui tem fé em alguma coisa, em algum tipo de Deus. Não é verdade? Todo ser humano, isso é da nossa natureza. No nosso DNA foi colocado ali uma semente da religiosidade. Todo ser humano é crente de alguma maneira, em alguma coisa. O apóstolo diz que essa fé tem que ser uma fé firme e esperançosa no Evangelho. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não deixando afastar-vos da esperança do Evangelho. Ele relaciona a fé no Evangelho, uma fé firme, como condição necessária para que nós nos reconciliemos com Deus. Mas não é uma fé qualquer. Eu me lembro, nos anos 80, o Papa João Paulo II foi questionado sobre o fato de que muitos fiéis no mundo inteiro estavam venerando o Santo Sudário. E perguntaram para ele: Papa, como não é possível comprovar que esse Santo Sudário foi de fato o lençol lá na tumba de Jesus? Não te preocupa o fato das pessoas estarem venerando e canalizando a sua fé para algo que pode inclusive ser falso? A resposta do Papa foi a seguinte: o importante é que eles tenham fé. Não importa em que eles creem. Ainda mais que é um simbolismo cristão, não tem problema. Discordo totalmente, por isso eu sou protestante, eu não sou católico, embora respeitando, essa autoridade do nosso mundo religioso, respeitando a pessoa, mas discordando da ideia. O apóstolo Paulo fala que a nossa fé tem que estar canalizada, alicerçada e apoiada nesse Evangelho que diz que Jesus pagou por nós e que nós somos desesperadamente necessitados da graça do Senhor Jesus.
E ele fala de uma esperança no Evangelho, da qual nós não podemos nos afastar. E é bom que nos perguntemos, que esperança? Qual é, afinal, a esperança do Evangelho? João Calvino, ele diz, onde há o Evangelho, há a esperança da salvação eterna. Essa fé que confia no que Cristo fez e que espera a concretização final na salvação eterna de todas as bênçãos que Ele já começou a fazer na vida do que crê em Jesus Cristo, é que nós temos que crer e temos que ficar arraigados, firmados nessa fé. Os canibais, sauís, aprenderam o que era a fé. 2/3 do povo sauí se converteu nos anos 60. E à medida em que eles se convertiam, eles diziam o seguinte: nós colocamos as nossas mãos sobre a cabeça da criança da paz de Deus, Jesus Cristo, por meio da nossa fé. São palavras que eles diziam. Olha o nível de compreensão teológica, inclusive, que um índio, no meio da mata, conseguiu alcançar. E às vezes nós aqui, numa sociedade civilizada, ficamos nos debatendo e resistindo a esse conceito. A tribo tinha por costume, quando a criança da paz era oferecida para a tribo inimiga, os moradores da tribo inimiga vinham um por um, colocavam a mão na cabeça da criança e diziam: recebemos essa criança como um fundamento da paz. E eles fizeram isso com Jesus Cristo. Pela fé, eles colocaram as suas mãos sobre a cabeça da criança da paz de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. E a gente se pergunta, puxa, mas como pode uma história como a história de Jesus, como pode um livro, a Bíblia, como pode um evangelho, uma história assim, fazer tantas mudanças na vida de uma pessoa, de uma tribo, mudar a natureza interior, mudar o relacionamento com Deus, mudar os relacionamentos laterais, uma vez que o coração da pessoa mudou? Como pode só uma história, só um livro fazer tudo isso? É porque Deus, como lemos, ou como falamos, decidiu fazer assim, e aquele que crê nisso tem essa experiência, é sobrenatural e é divino a história de Deus. Tenha fé, Deus fez a paz conosco para nos abençoar. Meus irmãos, o apóstolo Paulo termina a exposição que ele faz da centralidade de Jesus na nossa salvação com um apêndice. E o apêndice que ele faz, eu vou ser bem sintético aqui, é porque ele estava enfrentando uma situação em que tudo isso que vimos aqui estava sendo relevado a um segundo plano e desvalorizado. E quem havia ensinado para a igreja de Colossos essas verdades não tinha sido o apóstolo Paulo, mas Epáfras e Tíquico, 2 ministros do evangelho. Então Paulo diz o seguinte: olha, esse evangelho que eu estou pregando, que vocês aceitaram, ele não é uma coisa exclusiva só de Colossos, ele está sendo pregado em todo o mundo conhecido, e está produzindo efeitos em todo o mundo. Essa é uma evidência de que esse evangelho pregado pelos seus pastores é um evangelho que merece credibilidade, merece que você deposite a sua fé. E ele ainda alega mais uma coisa para reforçar a fé dos crentes na liderança espiritual dos seus pastores locais, quando ele diz: eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo geralmente se apresentava como apóstolo, mas aqui ele se apresenta como ministro para se identificar com os outros ministros do Evangelho. A palavra no original é diácono. Paulo se diz: eu sou um diácono do Evangelho, eu sou um servo do Evangelho, eu estou pregando esse Evangelho, eu sirvo a causa do Evangelho. E ele esperava que, ao se colocar assim ao lado dos pastores locais, que os crentes daquela igreja ouvissem e recebessem o ensino dos seus pastores com a máxima atenção, com o coração aberto, desde que fossem o ensinamento segundo a palavra de Deus. No boletim dessa noite, desse dia, há uma mensagem que eu recomendo a leitura dos irmãos de Carl Trueman, e a propósito dessa apresentação, nesse apêndice de Paulo, se colocando como ministro do Evangelho, eu extraio aqui um trechinho da mensagem desse domingo. Carl Trueman, escrevendo sobre a ideia de honrar homens comuns, que são os pastores e os presbíteros da igreja, ele diz assim: assim deveria ser com aquele que proclama a palavra de Deus semanalmente. Ele deveria ser honrado, não pelo que ele é, ou pelo que ele fez, mas pelas gloriosas boas novas que ele traz. E assim o apóstolo Paulo levou essa mensagem à igreja de Colossos. Como eu disse, meus irmãos, a paz entre os sauís era uma paz muito frágil.
dependia da mortalidade infantil. A nossa paz com Deus está calcada, apoiada na eternidade do Filho de Deus. Nós somos reconciliados com o Senhor. Que nós possamos fortalecer a nossa fé, desfrutarmos dessa paz que Deus tem nos oferecido pela mediação de Jesus, recebermos as bênçãos de Deus e permanecermos firmados na nossa fé que nos trouxe essa reconciliação. Espero que cada um de nós aqui nessa noite não tenha dúvida alguma sobre a sua condição como um pecador necessitado desesperadamente da graça e do perdão de Deus. Que nós possamos sempre, cada dia, nos surpreendermos com a maneira como Deus escolheu nos salvar, independente dos nossos méritos, com base no que Cristo fez por nós, e que a nossa fé não esmoreça. Virão muitas provações sobre nós até que nossa vida aqui termine. Vamos nos colocar firmes na fé, naquele que tem poder para nos salvar. Amém, irmãos?